Durante a minha infância eu joguei muito jogo da Lego. A quantidade média de CS e DD Tank que uma pessoa jogava na infância é equivalente à minha quantidade média de Legos que eu joguei. Eu joguei muito Lego na minha infância. A experiência de jogar Lego Batman na minha infância foi uma das coisas mais legais da minha vida inteira. O que me fez gostar muito do universo de Batman foi aqueles bonequinhos quadradinhos de Lego, que inclusive é impressionante como o bosta do espantalho, que era um bichinho aleatório que tinha uma fase de avião super foda-se, é a porra do espantalho, um dos vilões mais picas de Batman, e na Lego ele é um negocinho nada... Nossa, o espantalho é muito ruim no Lego Batman. Eu acho que a magia que eu tinha com os jogos da Lego é porque eles eram jogos muito longos. Quando você terminava de zerar o jogo, você ainda tinha muita coisa pra fazer, você podia voltar nas fases, tentar buscar o 100%, desbloquear vários personagens, isso que o Lego Batman ainda tinha a campanha dos vilões. Eram 2 campanhas em um jogo só, o que fazia aquele joguinho ali de R$5 que a gente comprava na banquinha durar por 1 mês, 2 meses. Mesmo que eu fosse uma criança burra na época e eu não soubesse como que faz sempre no jogo da Lego. Até hoje, eu acho que eu nunca fiz 100% em nenhum jogo da Lego, mas eu ainda assim ficava jogando e rejogando porque era muito legal. Uma das experiências mais loucas que eu tenho na minha mente até hoje é de descobrir o bônus do Lego Indiana Jones. Na época a internet não era uma coisa tão grande, ainda mais no interior do nada onde eu moro, então não existia essa de pesquisar como fazer alguma coisa no jogo. Era jogar e você descobrir. E eu me lembro de que algum dia eu tava só jogando o Lego Indiana Jones quando eu entrei em uma sala numa biblioteca e fui parar dentro de um bônus, que eu não lembro se é exatamente isso, mas eu lembro que tinha um trem, e é só isso que eu lembro, mas era muito legal, e foi um sentimento tão marcante que eu tô lembrando até hoje, depois de não sei nem quantos anos se passaram isso, o que até entra num outro tópico que eu sempre falo pra galera, que é não procura guia pra jogar, tenta encontrar as coisas, porque o sentimento de descoberta é algo tão bom e que pode marcar você de uma forma tão boa, que se você usar um guiazinho, talvez você nunca entenda o quão foda é encontrar aquela sala com um trem no Lego Indiana Jones. Eu também joguei bastante os Lego Star Wars, principalmente o 2, de longe era o jogo mais maneiro que eu tinha ali na minha galeria de games, e eu passava de novo dia e noite fazendo missãozinha, tentando pegar ali todos os Red Bricks, tentando pegar ali os mini kits, e tentando pegar vários personagens ali pra conseguir construir eu mesmo, só que de Lego e com um sabre de luz roxo dos Samuel L. Jackson, muito foda. Porém, infelizmente, no Play 2, que é o console que eu mais joguei, a gente era limitado a esses 4 jogos, Star Wars 1, Star Wars 2, Indiana Jones e Batman. E sim, eu sei dos outros jogos que tem, mas eu acho eles feios, então não conta. Então eu acabava ficando meio limitado, eu tinha que ficar assistindo vídeos na internet da galera jogando os outros jogos. Eu lembro de passar tardes assistindo as gameplays do Consoles e Jogos Brasil do Lego Batman 2, e vendo aquele Coringa gigante robô, eu olhava pra aquilo e falava, caralho, isso é tão maneiro, que coisa mais legal, e eu sonhava em jogar aquele jogo. E é aí que alguns aninhos se passam e eu consigo pôr a mão em um Xbox 360. O meu primeiro console de nova geração, entre aspas, porque já tinha saído do Xbox One na época, mas eu tava jogando um jogo que eu queria. Então eu fui lá, plau, joguei o Lego Batman 2, plau, joguei o Lego Marvel Super Hero, muito foda, desbloqueei o Deadpool, esse eu lembro de fazer coisa pra cacete. Nem sabia o que era troféu na época, mas nossa, eu limpei aquele jogo. Joguei um pouquinho dos Legos Harry Potter, achei chato pra cacete. Algum dia eu tento rejogar isso aqui, mas não sei, não gostei. Joguei Lego Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, tudo que você pode pensar de jogo da Lego, eu me esbaldei naquele Xbox 360. Foi de longe um dos momentos mais divertidos que eu tinha pra poder jogar aqueles games. Porém, a inveja é um sentimento maligno. E eu me lembro que na época, enquanto eu tava com o meu Xbox 360, saiu um jogo da Lego que era exclusivo da Nintendo. Lego City Undercover. Um fodendo GTA da Lego. Eu não estou de sacanagem. Quando eu abri um vídeo daquele jogo e eu ouvi aquelas infames palavras: boas pessoal, tá aqui quem fala feromonas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego City Undercover. A minha mente explodiu. Aquele era o jogo mais foda do mundo. Olhando agora, eu vejo que um dos sentimentos que fazia aquele jogo ser tão legal na minha cabeça era que eu não podia jogar ele. Então, pra mim, ele era muito melhor do que os outros jogos Legos que eu tinha. A inveja na mente de uma criança é um negócio que realmente existe. E eu lembro de ficar vendo aquela história, descobrindo o Chase McCain, o super detetive, o homem mais incrível do mundo, em busca de encontrar seu arqui-inimigo Rex Fury, o vilão
mais maneiro de todos os tempos, com um super topete irado, ele não tinha um olho, e ele sequestrava a Natália, que era a namorada do Jason, e eu, caralho, mano, que foda essa história. E aí você virava um bandido, você virava um bombeiro e um fazendeiro. Era o jogo mais confuso do mundo, mas era tão legal ver aquilo na minha frente. Ah, Ironic, eu não tô entendendo. O Lego Marvel Super Heroes é muito melhor. Irmão, dá pra andar de skate! Dá pra andar de skate no jogo da Lego! GTA San Andreas dá pra andar de skate! Ah, mas veja bem, no Lego Marvel Super Heroes tem o Deadpool. Dá pra andar de cadeira de rodas! Se isso aqui não é o melhor jogo do mundo, eu não sei o que é. E você pode estar imaginando que eu vou começar esse vídeo falando, pô, mas eu não tinha como jogar o jogo. E aí que tá, eu realmente não tinha. Porém, algum tempo depois, esse jogo foi lançado pra outros consoles. A galera percebeu que o Wii U era meio bosta, que ninguém tinha a porra do console, e perceberam que se quisessem vender o jogo, eles iam ter que tirar ele do Wii U e relançar em outras plataformas. Então o Lego City acabou sendo relançado pra galera poder jogar no PC, no Xbox, PlayStation 5, e ainda trazendo uma novidade muito foda, que era multiplayer. Sim, na versão da Nintendo não tinha multiplayer. Eu vi o jogo, vi que tava barato, aproveitei pra comprar, não sei porque os jogos da Lego são tudo R$6. Um brinquedinho com R$460, uma peça. Aí o jogo gigantesco, enorme, R$12, R$7. Os caras odeiam dinheiro, não sei explicar. E com o jogo em mãos eu fiquei com muita vontade de jogar, fazer um vídeo. Fazia tempo que eu não tinha vontade de jogar Lego. Pra falar a real, eu acho os Lego um jogo bem enjoativo, ainda mais porque eu joguei muito essa franquia. Além de que os fãs da Lego também são chatos pra cacete, puta merda. Pra falar a verdade, desde o Lego Batman 3 eu já tava meio com o pé atrás com os jogos da Lego. A história pra mim era muito foda-se, porque você tinha que fazer tanta coisinha. Você tinha que primeiro fechar a história do jogo, depois você tinha que conseguir pegar os Red Bricks, detector de personagem, detector de ticket, detector de blocos de ouro, detector da minha pica. E aí você tinha que pegar e refazer todas as fases pra desbloquear personagem, pra pegar coletável. E aí o Lego Batman 3 tinha uns 9 mundo aberto diferentes pra você ficar explorando. Nossa, era muita coisa. Aquilo deu uma matada assim na minha vontade de jogar. Eu falei, não, deixa quieto, tô de boa, tá ligado? Deixa aí, outra hora a gente vê. Porém, vindo pro Lego City, finalmente voltou um pouco desse brilho em mim. A vontade de não só jogar o jogo, mas realmente aproveitar ele. E aqui agora, depois de 20 horinhas de gameplay, eu tô preparando esse vídeo gigantesco pra te falar um pouquinho sobre a joia bruta escondida no meio de milhares de jogos exatamente iguais que a Lego já fez. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Lego City Undercover. Tudo isso, aproveita, pega uma jantinha da hora aí. Tô vendo essa pizza aí, mano. Porra, é domingo, cara. Você tem que trabalhar amanhã. Larga isso aí, por favor, mano. Se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito. Tô falando isso porque eu percebi esses dias que eu não era inscrito no Aquarities, que é um canal que eu acompanho pra caramba. Eu esqueci de me inscrever. Então se inscreva aí no canal. Comenta aí alguma bobagem sobre os jogos da Lego aí que eu sei que você jogou. Senão eu vou comer o seu tio avô. É isso. Bobagens à parte. Agora sim, bora voltar pro mundo de Lego City Undercover. Mas antes do vídeo começar, eu tenho que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? E enfim, agora sim, vambora pra aventura. E bem, antes de começar, eu acho que é bom falar que quando eu falo que esse jogo é um GTA da vida, é porque ele realmente é um GTA da vida. E isso é muito bom. Há um tempo atrás a gente teve aí a moda dos GTA Killers, entre algumas aspas, que era aqueles jogos ali, tipo, cachorros dormindo, cachorros assistindo, Central, que tinham essa ideia de serem jogos ali, mundo abertos, um pouco mais sérios, se não forem Central. E o Lego City vem por essa pegada, porém, por ser um jogo da Lego, ele pode ir pra outros cantos, ele é muito mais zoeiro. Tirando, claro, o Central. Por favor, para, Central, caralho. E eu também tô avisando isso logo no começo do vídeo, porque eu quero tentar fazer com que esse vídeo aqui seja igual aqueles vídeos de história completa de GTA San Andreas. Todos os personagens explicados. É isso, deve ser interessante a ideia. Mas enfim, a nossa história então começa no porto de Lego City, onde a gente tem o retorno do policial Chase McCain depois de 2 anos longe da cidade. Sendo
que agora ele tá de volta pra cumprir uma promessa que ele tinha feito pra uma certa alguém. Papo vai, papo vem, o capitão do navio quase mata todas as pessoas que estavam dentro do barco, mas o Chase consegue chegar em segurança e encontrar com a prefeita da cidade, onde ela conta pra gente que o Rex Fury acabou fugindo da prisão e que por conta dele ser o manda-chuva dos crimes da cidade, a criminalidade não parava de subir em Lego City. O que inicia a gente assim dentro do game. E algo que é bom falar aqui já no começo é que eu resolvi jogar esse jogo inteiramente dublado em nosso queridíssimo português de Portugal. E com a perícia de um velho lobo do mar, conduzo suavemente até ao porto. Pois é, eu sei que muita gente vai achar engraçada a minha escolha, principalmente pelos memes que viralizam da dublagem de Portugal, tipo a do Agumon. Ou do Vegeta, tem várias aí, eu posso falar até amanhã. Mas especialmente como eu cresci vendo muita gente de Portugal, Feromonas, Remedy, eu já tava acostumado a assistir o Lego City com a dublagem de Portugal. Pô, Super 11 eu vi com a dublagem de Portugal, pô, eu tenho um carinho por ela. E algo que você pode não botar fé, mas é que eu fiquei muito imerso dentro desse universo. Só o fato de eu estar entendendo o que todos os personagens estavam falando, deixou o jogo muito melhor. Acho que geral sabe que a Rockstar já falou mais de uma vez que ela não quer dublar os jogos dela pra não perder a essência, mas puta merda, como é bom você tá jogando e entender tudo o que tá acontecendo. Todos os NPCs na rua ficam conversando coisas aleatórias. A história, cada personagem é muito, muito mais marcante tendo uma vozinha própria. Você às vezes conhece um cara ali que você nem olha pra ele direito e fala, foda-se, esse personagem nem deve ser importante. Mas só pelos trejeitos do dublador você começa a amar esse personagem. Tipo o Vini Papalerdo. A gente já chega lá, mas caralho, que personagem maravilhoso. Mas enfim, de volta ao jogo a gente consegue chegar até a delegacia e lá a gente conhece o Frank Honey, que é um policial novato e grande fã do Chase. E o Chase, que não é bobo nem nada, fica lá falando, não se preocupa, eu sou apenas um policial normal, como tu, Honey. Que deixa nosso mano Frank claramente com o pau duraço de ser elogiado pelo Chase. E depois de encontrar com o Frank, o Chase acaba entrando na delegacia e ligando pra um certo alguém, que a gente descobre que é a Natália Kowalski, a antiga namorada do Chase. Nessa conversa a gente descobre que a Natália tava no programa de proteção a testemunhas desde o último caso com o Rex. Ela quase mata um cara com desfibrilador e ela acaba jogando toda essa situação nas costas do Chase, dizendo que ela não queria estar envolvida nisso, mas que o Rex foi atrás dela por causa do Chase. E que agora, se ela tava escondida, era por culpa do Chase. Porém, toda essa história é um bagulho que só acontece em um jogo de 3DS, que é o Lego City Undercover The Chase Begin. Jogo esse que tá completamente perdido porque ninguém mais tem um 3DS. Eu esqueci de considerar o grifo. Ninguém que não seja o grifo tem um 3DS. Esse jogo é feio pra cacete e ele deveria contar a história antecessora a esse game, mostrando o que aconteceu com o Chase pra ele ter saído da cidade. O problema é, esse jogo é feio pra cacete porque ele é de 3DS, ele é uma versão muito capada da versão do Wii U, e tendo em vista que quase ninguém liga pro City Undercover, a chance de relançarem um jogo de 3DS pra PC é basicamente nula. Logo, toda essa história aqui é completamente inútil e a gente pode pular. Voltando ali pra delegacia, por ser um jogo da Lego, a gente tem que montar as coisas, então a gente monta ali um supercomputador e acaba conhecendo o oficial Dumby. Na primeira aparição do Dumby, a gente já vê que ele odeia o Chase por algum motivo e já manda o Chase ir trabalhar, o que faz a gente ter uma missãozinha ali pra encontrar a roupinha de policial do Chase. E encontrando a roupinha é um momento pra gente poder falar sobre as roupinhas desse jogo. Igual o Lego Batman 1, esse jogo você também não pode trocar de personagem, você tem que trocar ali só entre as roupas do Chase. E aí cada roupinha vai ter uma coisinha especial pra você tá usando. Eu devo falar que a ideia até que é muito legal, porém às vezes você fica trocando muitas vezes de roupa. Chega a missão que você chega no lugar, troca de roupa, faz um negócio, troca de roupa, faz outro negócio, troca de roupa, faz outro negócio. Então eu confesso que pode ser um pouquinho enjoativo. Tanto que o que mais me pegou nesse jogo foi toda a experiência da gameplay. E se fosse pra ficar trocando de roupa, eu jogava Barbie Dress Up Simulator. Aí sim, jogaço. Enfim, com a roupinha de policial a gente consegue abrir ali algumas áreas. E nisso a gente acaba conhecendo a Ellie Phillips. Ai, pois é. Se você já se apaixonou pela Cadence do Clube Penguin, você entende muito bem o que é essa sensação de ver uma Lego tão linda quanto essa e saber que vocês estão em mundos distintos.
Enfim, mulheres lindas à parte, não se preocupe, a Ellie vai aparecer mais vezes. A gente conversa um pouco ali com ela e ela traz pra gente um Wii U, ou na versão da Steam, um telefone. E esse telefone que ela dá pra gente nada mais é do que o dispositivo ali pra gente rastrear as missões e fazer mais algumas coisinhas muito legais durante a gameplay. Como exemplo, ele pode funcionar como um scanner pra você encontrar algumas pegadas pra encontrar pistas ou chaves, e que até na versão do Wii U você tinha que mover o gamepad pra conseguir encontrar as dicas. E enquanto isso no PC é tudo mais simplificado, você consegue só andar e você consegue achar as pistas pelo mapa mesmo. Enfim, a nossa primeira missão a gente acaba simplesmente acordando o oficial Dumb que tinha dormido, e ele então explica a operação pra todo mundo, dizendo que o Rex Fury conseguiu fugir da cadeia. Então agora, junto com os outros detetives da cidade, a nossa missão era vigiar pelas câmeras até ver alguma atividade suspeita. E justamente enquanto eles estão nisso, a gente vê que tá tendo um assalto ao banco sendo feito por palhaços. Nós dá o cu, porra! E assim a gente começa o jogo com a nossa primeira missão de ir até o banco pra conseguir prender os palhaços. É legal falar que no meio da rua a gente consegue roubar qualquer veículo que tenha por aí, já que a gente é policial, então a gente tá usando ele pelo nome da justiça, e dá pra pular com os carros. Também é uma mecânica importante a falar. No banco, os palhaços que estavam lá acabam conseguindo fugir, e a gente começa então uma perseguição pra encontrar eles. E aí, diferente de qualquer outro jogo que você só chegaria no alvo e explodiria ele com uma bazuca, aqui você é um policial, então você tem que capturar os seus alvos. Nesse caso, então, a gente tem que perseguir os palhaços pela cidade, e chegando perto a gente consegue prender eles e ir pro próximo alvo. E nesse meio tempinho a Ellie liga pra gente falando que a gente tem uma função nova naquele nosso telefone, que é um radar pra gente conseguir identificar os criminosos que estão escondidos. A gente com isso então consegue capturar mais um dos palhaços e vai até o último alvo, onde depois de uma super perseguição a um palhaço, a gente consegue capturar ele e finalmente terminar essa primeira missão. Inclusive é bom falar que só o som de completar uma missão já é incrivelmente gostoso. Que isso? E enfim, depois de capturar os palhaços, o oficial Dumb liga pro Chase, dizendo que alguns novatos fizeram merda durante um bloqueio pra ponte, e que como o Chase já era um veterano, era pra ele resolver o problema dos novatos enquanto o Dumb investigava o Rex Fury. Chegando lá, a gente vê que os policiais realmente fizeram merda, e que eles cagaram todo o bloqueio, então o Chase arruma todo mundo ali. Só que assim que a ponte é liberada, um carro passa muito rápido na direção do Chase, e ele vai atrás dessa pessoa, até ele descobrir que era a Natália, que tava tentando fugir de Lego City. De tão desesperada que ela tava, ela quase bate na mureta e perde o carro, mas o Chase acaba conseguindo interceptar ali, o carro dela é destruído, mas ela acaba ficando bem. E muito puta com o Chase. Ô mulher, caralho, eu acabei de salvar sua vida, ô desgraçada! E ela ainda rouba o carro do Chase, forçando a gente a conseguir liberar uma forma de desbloquear carros no meio do caminho. E aí, conseguindo pegar um carrinho novo, a gente pode tentar voltar até a cidade, só que a Ellie fala pra gente passar no Parque Nacional e encontrar com o tio dela, o xerife Duke Huckleberry, porque ele tava com alguns ganchos disponíveis que podiam ser úteis nas próximas missões do Chase. E aí, como qualquer outro joguinho da Lego, o gancho serve pra gente conseguir alcançar algumas áreas mais altas. Aonde até, inclusive, vale a pena falar que agora com o gancho, o traje de policial do Chase tá finalmente pronto. Ou seja, eu posso finalmente puxar a tier list de roupinhas iradas. Dito isso, a roupinha de civil do Chase é uma bosta completa. Comprou por 16 conto no camelô, é uma merda. E a roupa de policial é irado pra cacete, você vai usar toda hora. Vem aqui na categoria tipo as roupas da loja lá. Sim, isso aqui é um puta jeito de eu chamar a atenção da loja. Loja chama nós. Mas enfim, aí agora com esse ganchinho a gente consegue ir lá pra um prédio que a Ellie pediu pra gente investigar. E ela nos lembra que a dublagem de Portugal é incrível. E você não pode me dizer o contrário. Ou, se falhar o salto, passar uma semana de férias na enfermaria. Goza bem a comida do hospital, Chase. Gosta! Eu juro que eu não sou tão imaturo quanto isso. Enfim, né, a gente consegue usar o scanner do Chase nesse lugar pra conseguir identificar alguns assaltantes que estavam em cima de um prédio. E aí a gente usa aquele gancho ali, não goza na comida do hospital e consegue chegar em mais uma missão. Aonde a gente tem uma fasezinha em cima dos prédios, tendo que prender alguns assaltantes franceses. E depois de pegar 3 dos 4 capangas, um deles acaba fugindo. E assim que a gente vai atrás dele, o burro quase cai sozinho de cima do prédio. E o Chase aproveita pra interrogar ele ali e pegar algumas informações importantes. O cara então diz que ele trabalha pra um tal de George Fartarbersonbury. O Chase obviamente percebe que era mentira e pra acabar não caindo, o cara revela que trabalha pro Rex Fury. Porém, ninguém deles sabe aonde o Rex Fury tá, porque ele sempre usa intermediadores. E que talvez se eles encontrarem o Blue, que é um desses intermediadores, eles consigam encontrar caminho pro Rex. O capanga ali é preso e a gente tem ali uma ceninha deles ouvindo sobre um tal de Georgia Fartarbersonbury andando no meio da rua, que eu confesso que eu ri demais na hora que eu vi isso. O que foi até um dos motivos que me fez gostar muito desse jogo, que é que ele me lembrou muito da época, caralho, o banco da CB.
que ele me fez lembrar muito da época da Lego muda. Os primeiros jogos da Lego não tinham dublagem, era tudo ali com os personagenzinhos encenando. E que tinha uma magia muito especial, era um humor muito engraçado. E justamente o Lego City foi um dos primeiros jogos a receber uma dublagem. Então eu sinto que como eles estavam começando, eles ainda estavam puxando muito das piadinhas de quando os bonequinhos eram mudos. Coisa que eu não sinto tanto hoje em dia. Por exemplo, no Lego Batman 3, que nem é tão atual, já tá velho esse jogo, eu já acho que o humor dele não funciona tão bem quanto dos primeiros jogos da Lego, que eram muito engraçadinhos. Enquanto esse jogo aqui sabe muito bem trazer esse humor clássico da Lego. Pelo menos, eu acho. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente descobre que tem que ir até a ilha de Albatross, já que esse informante do Rex, o Blue, tava preso na ilha de Albatross. Então a gente acaba construindo ali um navio pra gente poder ir até lá, e conseguindo chegar dentro da prisão, a gente faz ali uma missãozinha pra conseguir chegar no Blue. E a gente então descobre que o Blue também não tem nenhuma informação do paradeiro do Rex, já que o Rex Fury era o melhor comprador dele enquanto ele tava contrabandeando na prisão. Então o plano que o Blue tem é tentar fazer com que o Chase vá até a cela do Rex Fury pra ver se eles conseguem descobrir alguma informação de onde cacetas que o Rex tá. A gente então acaba invadindo a prisão e lá dentro a gente desbloqueia uma nova roupinha de ladrão, aonde com essa roupinha a gente vai conseguir arrombar alguns lugares, além de a gente também poder arrombar alguns cofres pra conseguir pegar itens lá dentro. Aonde, dito isso, dá pra deixar aqui num irado, ainda mais que ela tem uma máscara e uma touquinha muito estilosa. Voltando pro jogo, a gente acaba invadindo a sala do diretor da prisão e descobrindo que a entrada da cela do Rex ficava atrás da sala do diretor, e que o Rex era tão poderoso que até na sala dele ele tinha equipamento de academia, jacuzzi, e tinha até uns capangas que ficavam lá só pra guardar a cela dele. E investigando ali a cela pra descobrir como que o Rex conseguiu escapar, a gente acha um buraco na parede escondido atrás de um pôster. E escapando pelo mesmo lugar, o Chase acaba encontrando uma picareta que deve ter sido usado pelo Rex pra escavar a prisão, sendo que essa picareta tinha vindo da mina Bluebell, o que significava que agora eles já tinham mais um lugar pra investigar. E com isso a gente desbloqueia um negócio muito maneiro, que são as estações de trem, que deixam a gente dar fast travel em algumas áreas do mapa. Isso especialmente me ajudou muito, porque eu lembro de quando eu fui jogar GTA San Andreas, pra ir de uma cidade pra outra era um sufoco. Eu até hoje não sei se tem metrô naquele jogo. Eu lembro que tinha uma missão que a gente pegava o metrô, mas fora dela eu não sabia se tinha como usar o bagulho. Eu sou burro, tá? Deixo claro, assim, burrice minha. E aqui logo de cara a gente já tem um metrozinho pra poder viajar pras outras áreas do mapa. É uma delicinha ter um metrô. Com ele então a gente consegue chegar até a mina Bluebell. Chegando lá o Chase acaba encontrando um minerador que ele resolve bater um papo, até que a gente vê que tem alguns capangas do Rex ali pela mina. Os dois então explodem a entrada do lugar e a gente começa a gameplay dessa fase, onde a gente já tem mais uma roupinha nova, que é a roupinha de mineiro. A roupinha de mineiro deixa a gente quebrar pedras, usar dinamites e fazer um pão de queijo safado de bom. Dito isso, essa roupa é muito legal. Ela, caralho, meio errado, calma aí. Muito foda, vem aqui pro show facinho, facinho. Além de que, como pro player de Minecraft, devo dizer que essa roupa de mineiro está muito bem apropriada. A gente avança então um pouco pela fase e tem um segmento insano, onde a gente pula pra dentro da mina, em um momento que eu não sei nem se faz algum sentido lógico, mas é tão foda essa parte. Tanto que isso voltou a aparecer na Lego lá no Marvel Super Heroes, com você podendo fazer esse minigamezinho pra descer do aeroporto aviões. Enquanto aqui é esse momento muito foda. A gente então acaba descendo até a parte de baixo da mina e explorando lá dentro a gente consegue encontrar um gravador de um tal de Fletcher, que aparentemente era um minerador que acabou sendo sequestrado pelo Rex. Com isso o Chase acaba saindo da mina e a gente encontra o Rex Fury, que o Chase aproveita pra tentar capturar, mas o Rex já tá muito mais forte do que da última vez. Ele então desce um pau em cima do Chase e vazam de lá, deixando o Chase todo arregaçado no chão, aonde ele só acaba sendo salvo porque a Natália tava ali por perto e acabou trazendo o xerife Duckleberry pra ajudar. Ah, é importante falar que depois da muqueta que o Chase acabou tomando, o Duckleberry dá pra ele um ticket pra uma aula de Kung Fu pra ele conseguir revidar contra o Rex. O que inclusive já vira o próximo objetivo do Chase pra ele não apanhar igual ele apanhou da última vez. Bem-vindo ao Aprenda Kung Fu enquanto dorme. Descontraia. Está agora completamente descontraído. Fim. Depois da aula insana, o Chase já estava totalmente preparado, já sabia Kung Fu, e saindo ali do dojo, a gente recebe uma ligação do Honey falando que roubaram um dos caminhões da polícia, e que já que agora a gente era especialista em Kung Fu, a gente podia ir lá tentar descer um cacete na galera e pegar pra gente o caminhão. E que aqui eu até falei zoando ali, piadinhas à parte, porém, realmente, depois das aulas de Kung Fu, você aprende técnicas novas. Você consegue dar um counter, defender do inimigo, jogar ele pros lados, e você consegue usar isso durante os combates pra justamente ter esse combate avançado. Às vezes
derrubar mais de um inimigo com um golpe só e tudo mais. As aulas não são só ali pela lore, você realmente tem ali o personagem sendo usado de forma melhor por causa delas. Com isso, então, a gente só desce um cacete em todo mundo que aparece ali na praia, consegue pegar o caminhão pra devolver, e entregando o caminhão, a gente tem mais uma missãozinha completa. O Chase, então, deixa o Rony entregar o caminhão, o Rony quase mata todo mundo que tava na convenção da prefeita, e acaba chegando ali um pouquinho atrasado, e a gente descobre uma coisa muito importante, que desde a descoberta da picareta lá na prisão, o chefe da polícia tinha tirado o Chase do caso, porque ele não gostava do Chase, porém, como a prefeita tava ali e ela ouviu isso, o chefe Dumb acaba inventando que o Chase tava numa missão apaisana. E o Chase aproveita pra dar a ideia de que ele queria entrar em uma gangue infiltrado, já que ele tava apaisana mesmo. Com isso, a Ellie aproveita pra entregar pra gente um traje apaisana, que é basicamente a roupa de policial, só que a paisana, e que eu originalmente fiquei pensando, pô, mas não faz sentido, o Chase é o Chase, todo mundo conhece ele é famoso na cidade, não é só porque ele trocou de roupa que ele é outra pessoa. Aí eu lembrei que eles são bonecos de Lego, e que se você troca a roupa de um boneco de Lego, ele realmente se torna outra pessoa, ou seja, não tem como, o Oda é gênio. A gente então vai até a missão, onde a Ellie liga pra gente dizendo que o nosso comunicador agora tinha uma nova função, que é um detector de som pra conseguir ouvir pessoas a longas distâncias. E com isso, o Chase consegue ouvir uma conversa de que um novo integrante ia entrar pra quadrilha, porém ele tava atrasado pra entrevista de emprego pra entrar na quadrilha, que de fato, mano, trabalhar em CLT é complicado. E a gente então pode aproveitar pra dar um rolezão ali de bike pra encontrar com o cara que tava atrasado. E aí, finalmente conseguindo interceptar esse cara, a gente consegue prender ele e tomar o lugar na entrevista de emprego pra entrar na quadrilha. E a gente pode ir pra entrevista de skate. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Inclusive o skate tem nitro. Eu precisava só falar isso. E enfim, a gente consegue chegar lá no lugar e a gente encontra um chinês que pede pra gente levar o Forrest Blackwell até a mansão dele. E se você se perguntar como eu sei que ele é chinês, é por causa disso. O Sr. Blackwell está constantemente a ser perseguido por paparazzi. A missão então é bem tranquila, é só a gente ir até o lugar pra poder pegar o Blackwell. E depois disso é simplesmente levar ele de volta pra casa. E que olhando pelo estado da minha limusine, você pode achar que teve alguma perseguição intensa aí. Mas não, foi só eu conseguindo enfiar minha limusine num muro. E também fazendo manobras radicais de limusine, que eu não tenho nem o que falar, que foi muito foda. Mas no fim a gente só entrega o Blackwell e recebe uma ligação dizendo que pelo trabalho que a gente fez, a gente vai conhecer o líder da gangue, o Sr. Shang. E ele resolve testar a lealdade do Chase passando uma lista de tarefas pra ele. Inclusive até um bom momento pra falar, mas o mapa desse jogo é grande pra cacete. Não é o GTA San Andreas da vida, não é aquele Skyrim 3 lá. Nossa, eu fui poser. Mas o mapa do jogo até que é grande, tanto que eu tô tentando falar aí pra você conseguir ver no vídeo, com vários lugares pra você passar, vários desses saltos únicos irados que você pula com o carro. E essa própria missão que o Shang passa pra gente, a gente tem que ir até um outro bairro pra conseguir roubar o veículo que ele pede. Inclusive eu acabei de gravar eu falando o nome de todos os bairros do jogo, até eu perceber que são uns 20 bairros e que ia ficar insuportável eu só falando o nome de bairro. Então eu só tô deixando na tela aí pra isso. Aonde essa missão também é bem tranquila, a gente só chega lá, resolve um puzzlezinho pra conseguir roubar o veículo e conseguindo levar ele lá pra garagem do Shang. Ele liga de novo então pra gente e fala que agora que a gente é confiável, a próxima missão que a gente tinha era só de dar uma olhada na loja de limusines dele, porque aparentemente o alarme disparou e algum bandido devia estar tentando roubar a loja. Só que chegando lá a gente percebe que alguém tava mexendo nos arquivos do Shang, e assim que ele resolve entrar na loja, o assaltante acaba saindo primeiro, e a gente então tem ali uma perseguição contra esse ladrão que tava na loja do Shang. E inclusive até esse momentinho aí de fuga que você tá atrás do ladrão, ele mais pra frente vira uma mecânica única do jogo, que é o circuito, onde você consegue escalar algumas áreas ali do mapa pra conseguir chegar em alguns pontos específicos. E é bem maneiro na real, o circuito é muito foda, os caras pensaram de um jeito muito da hora, não tem o que falar não. A gente então finaliza esse percurso e acaba conseguindo encontrar o ladrão. Ele então pula no meio do lago e a gente vê que ele acabou caindo em uma balsa do lixo. O Chase resolve ir atrás e a gente descobre que esse ladrão era a Natália, que diz que ela tá procurando pelo pai dela que tinha desaparecido. E a última informação que a gente sabia é que ela desapareceu justamente em uma limusine. O Chase e a Natália então conversam um pouco e uma informação que a gente descobre é que nos arquivos do Shang, tudo que a Natália tinha conseguido encontrar eram várias embalagens de sorvete, que fazem o Chase pensar que talvez todo mundo ali esteja envolvido com a quadrilha do Vini Papalerdo, o dono das sorveterias Papalerdo. Com isso a gente finalmente finaliza mais uma missão, toma um momentinho ali pra respirar, e depois de um tempinho a gente recebe mais uma ligação do Shang. Nessa ligação o Chase só fala que foi um animal que entrou ali na loja de limusine e disparou o alarme, e ele acaba perguntando ali pro Shang se ele sabe alguma coisa sobre o Vini Papalerdo. E o Shang só diz que tudo que ele sabe era que o braço direito do Papalerdo tinha sido preso e que ele ia ser julgado naquele dia, e que
talvez se o Chase quisesse conversar com ele poderia pegar um carro pra tentar buscar ele, só que não era pro Chase fazer isso, porque ele era motorista oficial do Shang. E aí, felizmente, a gente consegue falar com a Ellie e perguntar pra ela um pouco melhor do caso, já que o Shang é um louco maluco, e ela fala então que esse braço direito é o Moe da Luca, que não é um criminoso, mas sim o primo do Papa Lerdo, que aparentemente tinha sido preso por ter 427 multas de estacionamento não pagas. A Ellie então fala que talvez seria uma boa ideia resgatar o Moe da Luca pra poder fazer a amizade com o Papa Lerdo, e a gente então vai até a delegacia da polícia pra pegar um dos comboios de transporte de prisioneiros. E indo então até a saída do tribunal, a gente consegue pegar o Moe da Luca, e levando ele até o esconderijo que ele pede, o Chase já consegue ali fazer um pouco de amizade com a gangue do Papa Lerdo. Tanto que logo terminando essa missão, o próprio Moe já liga pra gente falando que talvez a gente consiga entrar na gangue do Papa Lerdo. O Moe então fala pro Chase pra gente dar uma passada no aeroporto, já que ia chegar uma carga de alta tecnologia, e que assim, se a gente quisesse roubar pra levar pro Vini Papa Lerdo, ia ser bacana. Então com isso a gente tem que pegar ali o nosso carrinho ridículo e ir até o aeroporto, onde lá o Moe traz um carro muito mais pica e pede pra gente interceptar o caminhão. Inclusive ignora que eu encostei no caminhão, ele explodiu e eu consegui roubar ele em 3 segundos. Mas basicamente, tendo roubado o caminhão, a gente tem que levar ele até o depósito do Papa Lerdo e a gente consegue descobrir informações muito importantes. O Papa Lerdo aparentemente era quem mandava na cidade de Lego City, o maior criminoso da cidade, disfarçado como um dono de sorveteria. Além de que os maiores criminosos da cidade comiam na mão do Papa Lerdo. Tony uma vez, o homem que só contava uma vez as coisas. Pauline Cegueta, um homem que era cego. O Peter Sortudo, um cara que era sortudo. Os gêmeos Lagosta. E o mais perigoso, o Mike Desmancha Prazeres, que assistia os vídeos e não deixava like neles. E agora o Papa Lerdo, depois de tudo, queria conhecer o Chase. Aonde assim, a gente finalmente encontra com ele pessoalmente. O Vini Papa Lerdo. E ignora as roupas de palhaço aí, que é aniversário do filho dele, é foda. Enfim, o Vini Papa Lerdo. O Papa Lerdo agradece o Chase e ele revela que esse carregamento que ele pegou era um carregamento de armas especiais de tinta. E que ele precisava daquela arma para eles poderem roubar a grande esmeralda Pimentão, a maior esmeralda da cidade de Lego City. E como o Chase tava na frente do Papa Lerdo, ele pede pro Chase mesmo e cometeu o crime da esmeralda. E se essa música muito foda fez parecer que o Vini realmente é um personagem muito fodão e assustador, não, ele é o personagem mais legal desse jogo. E não te preocupes com a utilização das armas. Vou ler as instruções e depois ligo-te. Boa sorte, Chase! Inclusive a gente também ganha uma das armas de cor do Papa Lerdo pra gente mesmo poder fazer esse crime da esmeralda Pimentão. Indo então até o banco que o Papa Lerdo passou, a gente tem uma missãozinha pra poder invadir o banco e pegar a esmeralda. Sendo o Chase, digamos que roubar um banco não é um trabalho tão grande pra ele. Então a gente só vai lá e resolve uns puzzlezinhos e acaba encontrando a esmeralda Pimentão, foge dos inimigos ao invés de enfrentar ele como um belo covarde. E algo que eu resolvi ignorar durante toda a review é a super construção, que é uma mecânica muito importante do jogo, mas eu resolvi deixar um pouquinho de lado, porque ela é meio chata de comentar. Mas basicamente em toda fase existem super blocos pra você poder fazer uma super construção. E sempre que você tiver que fazer uma super construção, você tem alguns puzzles naquela sala pra conseguir pegar os super blocos. Não é nada muito complicado, alguns puzzlezinhos até podem segurar você, mas é um jogo da Lego, cacete, não é pra ser difícil. E geralmente a super construção que você vai fazer sempre vai ser muito maneira, como pra escapar do banco, que a gente simplesmente faz uma retro hiper escavadeira muito pica e simplesmente finaliza o dia vazando com máquinas agrícolas. A gente no fim acaba descarregando a esmeralda, entregando pra um dos membros da gangue do Papa Lerdo, até que a gente acaba recebendo uma ligação do bosta do Dumbi. Ele liga só pra encher o saco, falando que o Chase é um merda e qualquer coisa assim, mas depois que o Chase fala que ele finalmente conseguiu se infiltrar na gangue do Papa Lerdo, o Dumbi percebe que eles não precisam mais do Shang, já que ninguém mais tá trabalhando com ele. Então seria o momento perfeito pra eles conseguirem tirar algumas fotos pra conseguir finalmente prender a gangue dele. Então a gente corre lá só pra tirar umas fotos da galera do Shang, a gente aproveita também pra espancar uma galera que tava por ali, afinal de contas meio que todo mundo ali é parte de uma quadrilha criminosa e a gente é o Chase, então é bom prender uma rapaziada. E eu achei um fodendo alien andando na rua. Isso não tem nada a ver com nenhuma missão, mas tinha um alien muito bizarro conversando com um francês. Aliens. Logo depois disso a gente recebe uma ligação do Shang dizendo que misteriosamente os capangas burros dele acabaram sendo presos e que agora ele tava dependendo do Chase pra fazer uma missão pra ele lá no parque. Chegando lá a gente acaba conseguindo pegar um barquinho pra andar no meio da água e que é bizarramente lento e merda esse tipo de locomoção. Por favor, nunca ande de barco nesse jogo, não faz sentido. Mas especialmente esse barco aqui serve pra levar a gente até a base da estação espacial. E chegando lá, o Shang avisa que a gente tem que roubar um carrinho lunar.
Eu avisei que esse jogo é muito mais viajado que qualquer GTA. Ainda mais que quando a gente explora ali a base espacial, a gente acha uma roupa de astronauta, que a habilidade dela é simplesmente a gente conseguir teletransportar objetos pra perto da gente, ou se teletransportar pra outras áreas. Inclusive essa roupa não tem nem dúvidas que ela é tipo a melhor roupa do jogo, ainda mais porque mais pra frente a gente desbloqueia uma mochila jato pra ela. E enfim, depois de explorar um pouquinho ali pela base espacial, a gente finalmente consegue encontrar o carrinho que a gente tinha que pegar, e depois disso é simplesmente a gente meter o pé, entregar o carrinho pra um dos membros da gangue do Shang e voltar pra Lego City pra de novo ouvir o Dumb gritando na nossa orelha. Dessa vez ele fala que o Blackwell, aquele milionário que a gente tinha dado carona uma vez, tava sendo cercado por uma gangue que aparentemente tava querendo sequestrar ele, e que a missão do Chase era dar uma olhada, já que ele era quem tava mais perto por ali. E eu acabei de perceber aqui na edição que enquanto eu tô recebendo os telefonemas, eu não consigo ficar parado pra ouvir, eu tenho que ficar sempre andando, pulando, é tipo na vida real, tipo, é impossível atender um telefone parado. Se você faz isso, você é maluco, é um psicopata, homicida. E, enfim, indo até o lugar onde o Blackwell tá, a gente consegue encontrar uma ganguezinha aleatória que tá ali, mas depois de usar nossas armas de Kung Fu insanas, a gente consegue soltar o Blackwell e finaliza a missão entregando ele na delegacia em segurança. Também aproveita pra dar uma mamada ali no milionário, ver se ele não dá 1 milhão ali pra ele, e o Chase acaba recebendo uma ligação da Natália. Ela conta que tava um tempo procurando pelo pai dela, que tava desaparecido, até que ela entrou no ferro velho e acabou ficando presa por lá, e por isso ela precisa urgente da ajuda do Chase antes que o pior aconteça. O Chase aproveita pra ligar pra ele, pra pedir mais algumas informações, e a gente vê que esse ferro velho é o ferro velho do Shang, e já que a Natália tava em perigo, não era bom o Chase ir sozinho, e por isso ela ia mandar reforços pra poder ajudar. A gente então vai até o ponto de encontro pra encontrar com essas pessoas que iam ajudar a gente, e depois de um tempinho esperando, os dois malucos aparecem pulando em alta velocidade, e a gente conhece o Studski e o Clutch. O Chase explica o plano pra eles, e eles aproveitam pra entregar a nossa roupa pra poder ir lá até o ferro velho, que é uma roupa de cafetão, e depois dizem que os jogos da Lego são jogos pra crianças. Enfim, a gente só tem que fazer ali a fase normal, que eu vou pular, foda-se. E um ponto importante a falar é que tanto o Studski quanto o Clutch são inúteis na fase. Eles só servem pra ficar fazendo piadinha atrás do Chase, e eles são muito maneiros, eu queria que eles tivessem mais importância. Ou seja, Lego, você é obrigado a fazer um spin-off só do Studski e do Clutch, ou eu vou ficar bravo. Grrr. Mas enfim, voltando ali pro ferro velho, depois de um tempinho a gente consegue encontrar a Natália, que tava presa em um guindaste. O Chase tira ela de lá, e os nossos manos Studski e Clutch acabam indo embora, infelizmente, grandes personagens. E o Chase acaba pedindo pra Natália não se envolver nisso, mesmo que ele mesmo acabe procurando o pai dela pra ela não ter que ficar envolvida. Logo depois disso, o Dumb já liga puto pro Chase, falando que não era pra ele ter se envolvido com a gangue do Shang, porque ele tava quase conseguindo prender o Shang. E como o Chase acabou atrapalhando os planos dele, ele resolve que vai colocar o Chase pra cuidar de um caso ambiental e que não era mais pra ele atrapalhar nos planos dele. E a gente então tem essa missão onde o Chase tá de castigo, e a gente tem que fazer uma missão no campo. A gente até ganha uma roupinha de agricultor, que é uma roupinha que a gente pode fazer crescer ali algumas plantinhas. A gente consegue voar com galinhas, disparar ovos de galinhas. É uma roupinha bem legal, na verdade. Pelo menos eu acho estiloso, é tipo as roupas da LoL já lá. E, inclusive nessa fase a gente também pode andar em porcos e pilotar máquinas agrícolas. Ela não é muito importante pra história, mas eu achei que eu precisava falar sobre isso. Enfim, finalizando a missão e disparando um porco com um canhão, a gente acaba recebendo uma ligação do Papa Lerdo, que acaba avisando que um dos clientes dele tava afim de que a gente roubasse um robô Tiranossauro Rex do museu. Se essa frase não foi uma das coisas mais legais que você já ouviu, talvez você esteja ficando chato. A gente então aproveita pra ir até onde o Vini tinha pedido, acaba invadindo o museu usando uma galinha pra gente poder planar até o teto do museu, e lá dentro, depois de fazer uns puzzlezinhos e pegar os super blocos, a gente consegue construir o T-Rex robô gigante. E sim, a gente estoura a entrada do museu e sai andando com um robô tiranossauro na rua. Tô falando que esse jogo consegue ser mais doido que GTA, mas as pessoas não me escutam, eles me chamam de louco. No fim, a gente simplesmente guarda ali o T-Rex dentro de um armazém, de uma forma que eu não sei como as pessoas não perceberam esse T-Rex enorme sendo guardado. E o Papa Lerdo liga pra gente falando que tem mais uma encomenda em específica pra eles poderem receber o dinheiro desse comprador, onde ele diz que ele queria um barco dos bombeiros, só que ele fala que pro Chase conseguir pegar esse barco, ele teria que fazer o treinamento pra entrar como bombeiro voluntário. Então, indo ali no corpo de bombeiros, a gente consegue fazer esse treinamento, até consegue ganhar uma roupinha nova de bombeiro. E o legal é que o treinamento é justamente pra gente aprender a usar a roupinha, então a gente consegue ali apagar alguns incêndios, arrombar as portas à base da machadada e possuir o maior drip das skins desse jogo até agora. Definitivamente tipo as roupas da loja lá, mano, essa roupa é muito estilosa. Inclusive a roupa ainda tem uma mecânica única de você poder pegar gatinhos que estão em perigo e guardar eles dentro de um chapéu. Tá, mentir, foda-se, a roupa é show sim, não tem como não. Enfim, a gente então avança e consegue descer até a parte de baixo do quartel dos bombeiros, e lá a gente chega onde ficam os barcos, onde até a gente encontra mais uma galera da gangue do Papa Lerdo e que acabaram ficando presos do lado de fora, e a gente tem que dar um jeito de ajudar
ajudar eles pra gente conseguir pegar o barco. Inclusive, se você tinha achado a ideia da arma de tinta idiota, ela não é pra você atirar nos inimigos, e sim pra você usar em circuitos, como esse portão que tava eletrificado, e com a arma de tinta você consegue desligar o sistema. E aí, com o sistema desligado, a gente consegue chegar até o barco, e tirando ele dali, a gente finaliza mais uma missão pro Papalerdo. Aonde, inclusive, o Papalerdo fala que depois de tudo isso que o Chase fez, ele é oficialmente um homem de confiança dele. Porém, logo depois da gente pegar a confiança do Papalerdo, a Natália liga pra gente falando que tem algumas pessoas muito estranhas vigiando ela no lado de fora do hospital que ela trabalha. E quando essas pessoas começam a invadir o hospital, ela percebe que alguma coisa tá errada e ela chama o Chase desesperada. Então a gente tem que correr pra conseguir chegar lá e segurar toda essa galera pra eles não encostarem na Natália. Inclusive nessa fase, como a gente já tá no finalzinho do jogo, dá pra ver muito a questão de você tá toda hora trocando de roupa. Você usa uma roupa uma coisa, depois troca pra outra roupa, depois faz um negócio, troca pra outra roupa, volta. O que inclusive depois de algum tempinho nos outros jogos da Lego acabou ficando automático. Você chega no lugar, aperta e ele já troca de roupinha ali, já troca o personagem que consegue fazer aquela tarefa de forma rápida. A gente então consegue usar a nossa galinha pra conseguir chegar até onde a Natália tá, resgatar ela e construir um heliporto pra tirar ela dali em segurança. E é bom inclusive falar sobre o helicóptero, porque ele é muito legal de pilotar, mas um negócio bizarro é que você não pode saltar dele quando você quiser. Ou você tem que descer com ele em um heliponto, ou em um ponto de pulo. E sim, é horrível ter que fazer as duas coisas. Não recomendo voar nesse jogo. No fim, a gente acaba entregando a Natália em segurança no prédio, e tem ali uma ceninha deles voltando a pintar um clima depois que a relação deles estava meio bosta. Logo depois disso, o Chase volta pra encontrar com o Papalerdo, só que a gente só acaba encontrando com o Luca, que fala que o Papalerdo foi encontrar com um dos compradores dele, e até agora não voltou, então ele fala que tá um pouco preocupado e pede pro Chase dar uma olhada. E indo até o ponto de encontro que o Luca passou, a gente consegue ver que o Papalerdo tá falando com o Rex Fury. E a gente consegue ouvir o Vini desesperado porque o Rex tá pedindo mais e mais coisas. E o acordo deles era só os carros, o T-Rex e a Esmeralda. Porém, o Rex fala que ele vai fazer esse assalto pra ele, senão o Papalerdo ia se ver com os rapazes dele. E disso, o Papalerdo liga pra gente explicando que o Rex é um desgraçado. O Rex Fury dá-me cabo dos nervos! Nós é que fazemos os serviços todos! Nós é que corremos os riscos todos! E ele trata-nos como macacos e dá-nos... Na moral, eu amo esse cara, não tem como. O Papalerdo então fica puto com toda a situação e resolve que eles têm que fazer um assalto só pra eles, só pra poder relaxar. E ele então tem a ideia de assaltar o maior manda-chuva da cidade, o Forrest Blackwell. A gente então acaba pegando uma caroa ali com o Luca, que tava junto com a gente, e indo até a mansão do Blackwell, que ficava em cima do rio. Então a gente invade a instalação do Blackwell por dentro dela, e conseguindo entrar dentro do cofre do Blackwell, a gente descobre que os guardas do Blackwell são nada mais do que o agente Smith. E a fase muda completamente pra gente ter que fugir desse exército de agentes Smiths atrás do Chase, que é uma partezinha muito foda, na verdade. Dá pra ver um carinho absurdo que tem nessa cena, porque fazia tempo que eu não ria tanto vendo a porra de um jogo da Lego. Com isso, a gente tem a missão de tentar fugir dos agentes que estão perseguindo o Chase, e no que a gente tenta fugir, a gente acaba sendo encurralado por vários agentes Smiths, e a gente lembra que a gente é o Chase, então a gente só desce um cacete em geral ali, até que a gente recebe uma ligação do Luca dizendo que o Vini não tá respondendo os telefonemas, o que é uma coisa muito estranha, já que o Vini tá sempre em contato com a galera. Só que chegando na sorveteria do Papalerdo, a gente vê que tá tudo trancado. E quando o Chase resolve entrar pelo telhado, a gente vê que o Papalerdo tava sendo feito de refém pelos homens do Rex. E velho, eles trancam o Papalerdo dentro de um freezer industrial, quebram a maçaneta pra ele não conseguir escapar de lá. O Papalerdo começa a ter dificuldade de respirar e acaba ficando com os pulmões congelados. Quando a gente entra lá dentro pra tirar ele morre, quebrando no chão. Na moral, eu não lembro de uma tortura tão pesada quanto essa nem em GTA, mano. Aí a gente vai lá e remonta ele e ele fica de boa. Mas não dá pra falar que isso aqui não foi bizarro. E aí depois disso, a nossa missão vira a gente com o Papalerdo tentando encontrar quem foi que fez isso. Aonde a gente chega na fábrica dos sorvetes do Papalerdo e lá dentro a gente consegue derrubar o cara que tava amando daquela operação, jogando ele pra dentro da máquina de empacotar sorvete e deixando ele todo embalado, compactado nessa forma linda de se ver. Aonde agora o Chase junto com o Papalerdo tinham uma ideia pra fazer ele falar. Eles torturam o cara, fazendo ele tomar muito sorvete até passar mal. Au, au, au!
Eu preciso te lembrar que esse jogo é infantil e que o Chase tá torturando uma pessoa. Mas enfim, esse capanga fala que vai ter uma missão do Rex hoje à noite. E que talvez o Chase pudesse se infiltrar se disfarçando dele. Então a gente pega a localização que o capanga passou e a gente acaba chegando nesse lugar que é um lote de construção industrial. E inclusive nesse lugar a gente acaba ganhando a última roupinha do Chase, que é uma roupa de construtor industrial, que deixam a gente usar ali uns painéis eletrificados, tomar um cafezinho, e eu não tô nem zoando, isso realmente é uma habilidade do traje, e também a habilidade de usar uma britadeira pra conseguir quebrar algumas áreas. Sendo essa a skin perfeita pra galera que sempre sonhou em ser pedreiro e nunca teve oportunidade, tá aqui no Lego City você pode. Dito isso, eu acho essa roupa muito pica, ela vai pro show, ainda mais porque é uma delícia usar a britadeira pra poder quebrar as coisas. No fim, pra finalizar essa fase, a gente acaba construindo um super guindaste fugindo de lá, e o Chase com isso consegue se disfarçar ali e pega uma informação importante, que a quadrilha do Rex ia ter mais um crime à noite pra roubar um observatório. Então com isso a gente vai até o observatório e a missão que a gente tem que fazer é simplesmente roubar o telescópio com aquele guindaste que a gente tinha roubado. A gente então foge com aquele telescópio do observatório, o meu jogo crasha de novo, porque não seria uma live minha se o jogo não crashasse no meio. Inclusive, pra quem me pergunta, eu tô na roxinha fazendo lives. Um dos motivos é que dá pra ouvir Charlie Brown Jr. E acho que esse já é um grande motivo de por que eu tô lá. Mas nada que não resetar a missão inteira não resolva. E agora sim, sem o meu jogo crashar, a gente consegue pegar esse caminhão, entregar em uma passagem escondida que o Rex tinha preparado, aonde com isso o Chase acaba parando dentro da base do Rex. E lá dentro ele acaba ouvindo por dentro das tubulações uma informação que ia mudar completamente o jogo. A gente consegue ver que quem tá por trás dos planos não é o Rex, e que tinha alguém por trás de tudo. E enquanto esse homem tá falando com o Rex, ele fala alguma coisa sobre um professor. E o único professor que o Chase conhece era o professor Kowalski, o pai da Natália. Que por mais conveniente que possa parecer, até que é um plotzinho legal, porque ele tava sempre ali debaixo dos nossos narizes, era só a gente parar de prestar atenção na dublagem de Portugal e realmente tentar entender o que eles estavam falando, que a gente ia perceber isso mais cedo. Com isso a gente tem mais um segmento de pulo insanamente épico e acaba entrando no centro da base do Rex, onde inclusive a gente acha ali o jetpack, que é a melhor movimentação desse jogo. É até meio quebrado, porque tem hora que você consegue pegar uns pulos que não era pra você fazer, mas o jetpack só deixa. E com isso a gente consegue entrar mais fundo na base do Rex, até encontrar com o professor Kowalski, que tava sendo torturado pelo Rex com a máquina de esmaga-pênis. Mentira, uma máquina de cosquinha, mas depois de congelar um cara vivo e matar ele num freezer, eu acho que não era tão estranho uma máquina de esmaga-pintos. O Rex então continua a tortura em cima do professor, até que aquela mesma pessoa liga pra ele dizendo pra parar com aquilo. E a gente então descobre que quem era o manda-chuva de todo o caso era o Forrest Blackwell. E sim, o mesmo Blackwell que a gente deu carona umas 4 vezes durante o jogo era o porra do... Ai, minha mão! Era o porra do vilão da história. E a gente descobre que o Blackwell, na verdade, queria construir um edifício no meio do parque que seria o paraíso na Terra. Porém, o professor Kowalski tinha barrado esse projeto porque ele era tão insano que ele ia matar toda a vida do parque. Só que agora, sabendo que o professor não ia ajudar, o Blackwell sequestra a Natália e obriga o professor a dizer a senha do aparelho dele. Aonde, vendo que a senha funciona, o Blackwell com o Rex acabam indo embora e a gente acaba entrando no lugar e salvando o professor antes que o pior aconteça. E, inclusive a gente foge desse lugar com um disco voador que o professor tinha projetado só pra mostrar que ele é foda. E pois é, eu falei que essa história, por ser um jogo da Lego, podia viajar à vontade. Então depois de descobrir todo o plano, a gente acaba saindo junto com o professor num disco voador e voando por cima de toda a cidade em um momento que dá pra mostrar que esse mapa é grande pra cacete. Até que o Chase tem a ideia da gente ir na mansão do Blackwell e investigar se tinha alguma pista do que eles queriam fazer. E justamente indo lá, a gente consegue encontrar no meio da mansão do Blackwell os planos de construir uma estação espacial na Lua. E é aí que os dois, vendo a situação ali, eles percebem que esse foguete que vai ser usado pra fazer essa base espacial, na verdade é a Torre do Blackwell, que era um foguete tão forte que, se fosse lançado, ia explodir a cidade inteira. Pois é, o jogo subiu assim, escalou um pouquinho ali, missão na máfia, base espacial na Lua e foguete que vai destruir a cidade. Mas tava maneiro, principalmente porque nesse final eu tava bem envolvido na história. Voltando pra gameplay, pra todo mundo não morrer, a gente tem que buscar alguns escudos que o professor Kowalski tinha inventado, que iam conseguir segurar a energia pra ninguém morrer na cidade. Então a gente chega ali na Torre do Blackwell, constrói os escudos em volta dela, e conseguindo montar tudo, a torre acaba decolando, aonde, graças
graças aos escudos do professor, a gente consegue salvar a cidade. Porém, é aí que o professor fala que ele viu que pelos computadores a Natália também estava a bordo no foguete. Então o Chase conversa com a prefeita da cidade e pede autorização para ele poder decolar com um dos foguetes da cidade. E sim, a gente constrói a porra de um foguete espacial e vai pra Lua. Inclusive tem uma piada nessa parte do jogo que o professor fala que a Lua tá muito mais perto da Terra e que ela é muito menor do que ela parece, que é literalmente terra plana. Eu achei isso muito engraçado na hora que eu vi. Mas com isso, o Chase acaba conseguindo chegar nessa base da Lua, entrar nela por uma entrada comicamente bem posicionada, e lá dentro, depois de fazer alguns puzzlezinhos ali, a gente acaba encontrando um robozaço muito foda. E todo mundo sabe que robôs grandes são legais, afinal de contas, Círculo de Fogo tem 75 minutos de conversa, mas você só se lembra dos momentos que tem robôs batendo em bicho grande. O foda é que o robô serve só pra resolver puzzles, o que é bem broxa, na verdade. Enfim, voltando, na verdade, esse puzzle é um puzzle que a gente tá fazendo pra ativar o foguete da base espacial pra mandar ele de volta pra Terra. O que o Blackwell acaba não gostando nem um pouco e ele resolve fazer um segundo plano, que é trazer o Rex pra derrotar o Chase, aonde ele vem montado no robô Tiranossauro. E a gente, felizmente, pode enfrentar ele com um robô gigante. E sim, eu sou uma pessoa bem simples. Ver robôs gigantes enfrentando dinossauros enormes me deixa muito feliz. E o que a gente faz aqui é arremessar o Rex montado no Rex em um desses tanques de gasolina que estão na base, aonde, conseguindo destruir todos eles, a gente consegue passar dessa parte. Só que é aí que no meio da batalha, o lugar onde o Chase tá explode e a gente simplesmente começa a cair do espaço de volta na Terra. Sendo que enquanto a gente tá caindo na Terra, o Rex ainda aparece pra enfrentar de novo o Chase. Inclusive eu recomendo que você não deixe o Rex encostar em você nessa parte, porque ele dá hit kill, porque ele é forte pra caralho, e eu morri várias vezes por causa disso. Mas no fim, essa última batalha contra o Rex não é muito complicada, é só a gente pegar ali uns astronautazinhos e arremessar pra cima dele e usar nossas técnicas de Kung Fu só pra conseguir contra-atacar. No fim, a gente consegue prender o Rex pra garantir que ele não vá mais atrapalhar, só que é aí que o Blackwell aparece em uma cápsula de fuga e acaba se perdendo no espaço por causa de uma vaca que bate nele. E assim, a gente começa a queda do espaço. Senhoras e senhores, esse momento é simplesmente cinema. A gente vê a Terra à distância e o foguete com a Natália dentro caindo como um míssil pra destruir toda a cidade. E a música que toca nesse momento é tão épica que não parece nem um pouco que veio da porra de um jogo da Lego. O Chase simplesmente vai se apertando, caindo pra dentro do foguete, desviando dos dejetos espaciais e avançando cada vez mais pra dentro. A música vai ficando cada vez mais épica, enquanto você se pergunta se esse jogo realmente é um jogo da Lego, já que não tem nada na tela que pareça um negócio da Lego, a não ser o Lego que tá na tela. Mas de resto, tudo é insano, é lindo e é belo. E depois dessa puta trilha sonora e aula de gameplay, o Chase acaba conseguindo cair aonde a Natália tava. E lá um dos cientistas da base fala que ele podia puxar uma alavanca pra usar o paraquedas reserva, aonde com isso eles conseguem salvar a cápsula de fuga e finalmente chegar em segurança na cidade, aonde agora, depois de tudo, Lego City finalmente tava segura por mais um dia. Ah, e o Rex tinha caído em cima de uma privada, então eles conseguiram prender ele. E enfim, esse foi o Lego City. Pois é, algumas coisinhas na história no finalzinho são meio confusas, mas é um jogo infantil, deu pra entender, a parte mais legal aconteceu ali. E pô, sabe aquele jogo que quando você joga ele, você quer jogar de pouquinho em pouquinho? Eu demorei 3 dias pra zerar o Lego City, porque tava tão legal a experiência que eu falei, cara, eu quero sentir mais isso, então eu esperava um pouquinho pra poder zerar no dia seguinte. As lives estavam muito divertidas, todo mundo conversando, fazendo muita piada, aonde inclusive se você entrar em uma live e você vê isto aqui na sua frente, esse é o Abner. Ele nasceu nas lives de Lego City e quem não estava lá nunca vai saber o que aconteceu. Mas conheçam o Abner, deem oi pra ele aí nos comentários. Isso é uma ameaça, digite oi Abner ou eu vou te matar. E em geral eu só tenho coisas boas dessa experiência. Fazia tanto tempo que eu não achava um jogo legal da Lego e parece que o Ironic do passado lá não tava realmente alucinando, imaginando que esse jogo era muito bom. Quando eu via nos vídeos do Feromonas, do Remedy, o jogo realmente é legal pra cacete. Tanto que depois que eu terminei a live, eu fiquei jogando em off. Não
não sei se eu vou fazer o 100%, porque jogo Lego é um inferno de fazer 100%, mas só pela experiência que eu tive, eu tenho que falar que esse jogo foi muito, mas muito legal. E por fim, cara, esse vídeo ficou bem diferente, ele ficou muito na história do jogo, eu queria tentar contar um pouquinho dela, que eu achei muito maneira. E eu queria saber de você, se você gostou desse vídeo aqui, quiser comentar aí embaixo, falar, pô, jogo legalzão, irado, vídeo bunda ou o contrário, não sei. Os vídeos que mais tem view no canal é sempre eu contando mais a história dos jogos, então eu fiquei nisso, pô, será que eu não foco mais em contar a história? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários. E antes de você ir embora, eu tenho que mostrar esta artezinha lindíssima do meu mano Sr. Drawing @PedroMota. Essa arte foi tão linda que eu fiquei de boca aberta quando eu recebi. Na moral, simplesmente o Ironic X Sinoria. Quem já me pegou em uma live tá ligado o quanto eu sou fã de Hunter x Hunter. E isso aqui foi, mano, me quebrou completamente, cara. Nossa, que bagulho lindo, na moral. Caso você queira aparecer aqui também, manda pra mim lá no Twitter um desenho. Me segue lá também, eu nunca divulgo meu Twitter. É o Ironic. É o mesmo nome de tudo, é Ironic Roseiro, é eu. E antes de finalizar o vídeo, também não pode deixar de agradecer aos membros desse canal, que ajudam demais a gente aí, todas as semanas, todos os dias, todos os anos. Então um salve especial aos membros irados do canal: RudeYT, Pão de Mel, Diogo Pitts, Andrex, Edu, Igris Play, Daniel Bleza, João, Paulo Eduardo, Star Mega Mario, Jorge Rios, Pablo Isaac, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Sr. Luthor, Nugget, Dunks, War, Lud KK, Kirinou, Theo Salazar e sei lá, moleque. E um salve ainda mais especial aos membros insanos, doidos do canal, aquele povo que tem mais dinheiro do que bom senso: Shabab SV, Yang, Heitor Cagado, Sala do Tiger, Fixal e o novo insano doido maluco Carlin Coffee Break. Muito obrigado, rapaziada. E antes do vídeo acabar, eu fui no criador de personagens do jogo e criei a Ellie com todas as profissões possíveis. Se isso aqui não é ser feliz, eu não sei o que é.